Olá, começa agora o programa Com a Palavra e na edição de hoje o vereador Maurício Gurgel do PSOL. Vereador, seja bem-vindo. Obrigado, agradeço aqui o convite, estou à disposição. A gente começa esse programa fazendo um balanço desse primeiro semestre de mandato. Como é que o senhor avalia esse primeiro semestre? Olha, eu avalio que realmente foi de muitos desafios, certo? Eu voltei aqui a casa depois de passar 2 anos, tive 2 mandatos, passei 2 anos fora e quero dizer que os desafios são enormes, tá? Nós tivemos aqui uma grande batalha no que diz respeito ao transporte público da cidade, né? Eu sou da bancada de oposição, certo? Não concordo com as prioridades que o atual prefeito ele elenca para a cidade, né? E nós aqui fizemos uma oposição responsável, com muita fiscalização, né? Sempre acompanhando, em uma crítica, acompanhando uma solução, e foi assim que nós realizamos nosso primeiro semestre aqui de mandato. O transporte ocupou uma boa parte da pauta, dos assuntos aqui da Câmara, o aumento das passagens, a regulamentação dos motoristas por aplicativo. E essa oposição, faz parte da sua oposição, um pedido para revogar o aumento da passagem e baseado em que pede essa revogação? Olha, o que é que acontece? Nós tivemos pela primeira vez aqui na cidade um aumento de passagem onde houve uma dupla tarifa, não é? Nós temos aqui hoje em Natal a tarifa ela é R$ 3,90 e também é R$ 4,00, porque quem paga em espécie paga R$ 4,00. E nós entramos para revogar o decreto do prefeito, dizer que o decreto do prefeito não foi apenas um aumento de passagem. O decreto do prefeito ele também acabou com a tarifa social. O que é a tarifa social? É aquele valor que o cidadão, o usuário do transporte, paga nos feriados. Ele paga meia, né? E o decreto do prefeito acabou. Quem paga em dinheiro acabou, não tem mais tarifa social, né? Então, assim, foi um aumento acima da inflação, acabou com a tarifa social e ele também ele penalizou quem paga em espécie, né? Porque ele não está beneficiando quem paga no cartão. Quem paga no cartão teve um aumento que também foi acima da inflação. Ele está penalizando quem paga em espécie. Então, assim, foi vários absurdos que aconteceram, inclusive na votação do Conselho de Transporte, e nós entramos com ação popular, né, que ainda não foi julgada, mas para revogar esse aumento. E em relação à regulamentação dos transportes por aplicativo, nós também tivemos uma posição favorável, né? Somos extremamente favoráveis, hoje tem milhares de motoristas que realizam essa atividade. É uma atividade que é aprovada pelo usuário, tá? Inclusive, antes só tinha praticamente nessa modalidade de serviço táxi, né? E aí as pessoas passaram também a ter essa opção do transporte por aplicativo e isso realmente, além de estar gerando muitas oportunidades de trabalho, também está ajudando vários usuários. Inclusive com a passagem a R$ 4,00 agora, tem diversos trechos na nossa cidade, onde, por exemplo, se for uma família de 2, 3 pessoas, para vários lugares, até financeiramente, compensa pegar o transporte de aplicativo do que o ônibus. E isso é ruim para a cidade, porque nós precisamos que as pessoas realmente possam ter um atrativo no transporte público, porque com isso nós temos menos carros em circulação, né? É menos engarrafamento, é menos poluição ao meio ambiente. Então é preciso que o poder público, fazendo esse elo aí entre aplicativo e transporte público, todas as modalidades são importantes, mas é preciso que o poder público ele possa ter esse olhar diferenciado para o cidadão que anda de transporte público, porque realmente é a massa trabalhadora da cidade, são centenas de milhares de pessoas que procuram os ônibus, os alternativos, né, da nossa cidade. E aí hoje eu quero dizer que Natal tem a passagem mais cara do Nordeste, junto com Salvador, certo? Eu quero dizer que em Fortaleza, aqui do lado, a passagem é mais barata e boa parte da frota tem ar-condicionado. Aqui em Natal nós não temos um ônibus com ar-condicionado e realmente o cidadão ele vem sendo penalizado, tá? Então hoje, realmente foi uma das pautas aqui que nós travamos aqui um grande debate aqui na casa. Vereador, e vários parlamentares encartaram emendas ao projeto de lei que regulamenta a atividade dos motoristas por aplicativo. Qual foi a sua contribuição
alguma emenda sua encartada a esse projeto para engrandecer essa matéria que tem como principal beneficiado a população? Isso. O que foi que aconteceu? Tiveram algumas exigências, né? O motorista agora ele vai ter que licenciar o carro em Natal, que inclusive isso vai ser uma questão de um debate, vão entrar com a liminar, já disseram, porque isso já caiu em outra cidade. Inclusive eu votei contra. Tem a questão da identificação no interior do veículo, né? Tem a questão da idade do veículo, que tem um limite, enfim, tem algumas exigências. E eu fiz uma emenda para que o motorista possa se adequar em até 1 ano. Essa foi uma das. E outra, essa foi a mais importante, que eu tirei o poder da STTU, porque o motorista ele vai ter que apresentar um curso de formação e tal, um curso básico. Mas o projeto ele dizia que este curso teria que ser numa empresa indicada pela STTU. Ou seja, você ia ficar com uma opção, aquela que a STTU dissesse, né? E eu tirei essa parte que dava justamente esse poder STTU. Então, o motorista ele vai poder fazer o curso aonde quiser, aonde bem entender, certo? Em qualquer lugar. E com isso, realmente, a partir do momento que a STTU dissesse, por exemplo, que apenas essa empresa ia poder realizar esse curso para os motoristas, além de ia encarecer, ia abrir brecha para a corrupção, ia dificultar a vida dos motoristas. Então nós quebramos, certo, esse monopólio, e aí foi muito importante. Essas 2 emendas foram muito importantes, principalmente para os motoristas de aplicativo, facilitar a vida deles, porque realmente os motoristas de aplicativo, eles já têm um dia a dia muito difícil. Tem empresas, por exemplo, que cobram 20%, 25% de uma corrida, né? E eles têm sempre que deixar uma parte do que recebe, porque como o carro ele roda todos os dias, certo? Então, em um curto prazo, no máximo médio prazo, ele vai precisar fazer uma manutenção, tem que estar com o carro lavado todo dia, né? Então, não é fácil. A vida do motorista de aplicativo realmente é uma tarefa árdua. Então, nós não podemos sacrificar essa atividade porque ele já tem muitas dificuldades no seu dia a dia. E para um vereador dito de oposição, né, que o senhor falou no início do programa, a votação desse projeto de lei foi a contento? Era o que o senhor esperava? Eu acho que poderia até ter sido criado um pouco menos de regras para os motoristas, né? E também para todo o esboço do projeto, ele traz alguns pontos importantes, né? Sim, dizer à população também que agora vai ser criada uma taxa de 1% para a malha viária, né? Mas isso vai ser recolhido dos aplicativos, não dos motoristas, né? E eu espero agora que com esse recurso a mais o prefeito possa tapar os buracos, porque Natal está totalmente esburacado. Toda a cidade de Natal, todos os bairros estão esburacados e principalmente as periferias da cidade a malha viária está no estado crítico. A gente pula um pouquinho do assunto transporte, né? A gente vai falar agora sobre outro assunto, porque aqui na casa teve uma audiência para falar sobre a situação dos moradores de rua por sua iniciativa. Quais são as ações do seu mandato voltadas a isso, aos moradores de rua, pessoas em situação de vulnerabilidade social? Isso. O que acontece não precisa nem pesquisa, mas é fácil perceber que o número é crescente das pessoas em situação de rua na cidade de Natal. Isso também é algo de Brasil, tá? Devido também à crise econômica, isso também ajuda a potencializar o número de pessoas que vão viver em situação de rua. Nós precisamos realmente expandir as políticas públicas, porque como esse número cresceu e realmente hoje nós temos aqui, por exemplo, 2 equipamentos por parte do Poder Público Municipal, que é o albergue e o Centro Pop. Mas é uma capacidade aí que não chega a 100 pessoas, né? E nós temos aí hoje uma estimativa, certo? Porque eu quero dizer que vai ocorrer um censo que é por parte do governo do estado, que a prefeitura, por 2 vezes, foi colocado um valor no orçamento para o censo aqui no município de Natal e a prefeitura não fez. Quem vai fazer é o governo do estado agora. Mas eu quero dizer que é preciso expandir, certo, essas políticas públicas, e esse censo é importante para saber
quantas pessoas nós temos em situação de rua na cidade natal, né? Quem são, aonde estão, para inclusive poder incluí-las nos programas. E aí eu digo que esse censo já poderia ter sido realizado antes, mas a previsão é que se realize, certo, esse ano, porque hoje nós temos em média aí cerca de 1.500 pessoas que vivem em situação de rua na cidade natal, né? E veja que as políticas públicas elas atendem pouquíssimas pessoas, né? É um percentual realmente aí, se você for analisar, um percentual cerca de 5%, um pouco mais, certo? Então é preciso expandir. É preciso também, fora os programas realmente de acolhimento e outros programas, é preciso ter programas que possam realmente ressocializá-los, certo? É preciso programas que possam trabalhar na parte de qualificação, né? Saber quais são os potenciais dessas pessoas. Trabalhar também a questão da dependência, precisamos ter um atendimento, um encaminhamento para essas pessoas, então, situação de dependência química, né, de álcool, tá? Então, realmente, é um desafio muito grande. Agora, é preciso ter vontade, que o poder público ele tenha vontade. Eu fiz uma emenda para se criar uma nova modalidade, que é uma modalidade de república para as mulheres em situação de rua e que estejam grávidas, né? Então, porque você veja só, é uma situação extremamente crítica. E aí você imagine uma mulher, né, em situação de rua grávida, né? Então a situação é mais crítica ainda. E nós precisamos sim ter um olhar social, ter um olhar de saúde pública, ter todo um olhar diferenciado para essas mulheres, porque realmente elas têm relatos de mulheres que realmente são assustadores e nós precisamos acolhê-las. Vereador, o senhor acha que essa rede pública de acolhimento, de atendimento aos moradores de rua precisa ser melhorada? O que é que precisaria com prioridade? É investir em políticas públicas de educação para talvez diminuir a evasão escolar e diminuir o número de crianças moradoras de rua? O que é que precisaria ser feito com urgência? Porque eu acredito que na reunião foi um debate super produtivo, que de lá saíram vários encaminhamentos. E qual foi o fruto realmente desse debate? As causas, né? Existem várias causas, né? A causa do problema. E realmente é um problema hoje que está em todas as grandes cidades, né? Então é preciso, tudo isso que você falou é muito importante. Eu quero aqui outra coisa ressaltar. O trabalho da sociedade civil organizada, de várias igrejas, instituições, são muito importantes, né? Que fazem trabalho diariamente com essas pessoas, na parte da alimentação, de higiene, de saúde, certo? Então é muito importante. Eu acho que se hoje nós não tivéssemos esse olhar por parte de vários grupos da nossa sociedade, nós teríamos uma situação muito pior, né? Então, é preciso realmente, primeiro, é muito importante a prioridade, né? Nós precisamos, por quê? Como é que eu falo? Prioridade, como? A partir do momento que nós tivemos prioridade, eles tiverem um orçamento, certo? Um orçamento destinado para a causa, certo? A partir daí já se começa a ter avanço. Então a primeira coisa é ter prioridade e nós estamos cobrando isso da Prefeitura. Vereador, e para o segundo semestre, o que é que se espera? Há muito trabalho, né? Estamos aí na expectativa de chegar ao plano diretor. Tem a reforma administrativa do prefeito ainda não chegou, ele contratou uma consultoria por 1,5 milhão, certo? E ainda não apresentou os resultados dessa consultoria. Como é que você contrata uma consultoria milionária, certo? E até agora, faz cerca aí de mais de 6 meses e não apresenta os resultados. Então eu vou cobrar esses resultados porque é dinheiro público e ele ainda não mostrou os resultados dessa consultoria. O parlamentar, ele tem como uma das obrigações fiscalizar as ações do executivo. A população também deve estar vigilante a isso? Sim, com certeza, né? Até porque aí nós temos todas as comunidades, os bairros, tem equipamentos públicos, né? E é importante sim, inclusive, ter esse elo, poder informar ao vereador, né, os problemas que ocorrem e porque aqui nós temos muito trabalho realmente. E como são 29 vereadores, se realmente cada um fizer fizer uma parte, né, de fiscalizar,
de ver como está a situação atual dos equipamentos públicos, as obras inacabadas, né? Muitas obras inacabadas, onde está a prioridade do orçamento, nós podemos sim ter melhorias na cidade. Bom, e eu finalizo por aqui. Obrigada, vereador Maurício Gurgel, do PSOL. Obrigado, eu que agradeço e dizer que nosso mandato é um mandato popular, um mandato participativo e transparente. Obrigada, vereador. E eu agradeço também a sua companhia. Até a próxima edição.